Olá pessoal, vamos mais uma aula então da cultura da roseira. Aproveitando aí já o feriado, deu para descansar bastante, né? E voltamos então aí agora à parte de condução da roseira. Essa parte de condução da roseira, ela é bastante importante para vocês, que vocês não vão achar esse livro nenhum. Não sei porque, mesmo no último livro que eu inclusive participei da confecção, acabou ficando essa parte de poda, como que é essa condução, né, e manejo dos ramos. Primeiro precisaria escrever, fazer alguns desenhos, inclusive eu normalmente quando eu dou essa aula, eu dou ela só no quadro. Então fiz uns esquemas para ajudar, para ver se dá para entender. Acho que vai ficar bem tranquilo. Acho que vai dar para entender bem. E é importante que sem esse entendimento vocês não conseguirão fazer a cultura da roseira. E é importante esse manejo, e o que vai diferenciar vocês é exatamente esse entendimento. Eu diria que da cultura da roseira, de todo o conteúdo, essa é a parte mais importante, porque às vezes as outras permitem você errar em alguma coisa ou outra, perde qualidade, mas na parte de manejo, o agrônomo ele tem que entender isso aqui, porque a adubação e tudo, ele até que ele entende, dá seus pitacos, vamos dizer assim. Então vamos começar aqui a aula. Então, tipos de condução da roseira e manejo das podas. A gente começar a entender essa questão de poda. Primeira coisa, quando você trabalha com rosa, que vai estar podando periodicamente, que na verdade nós vamos ver que a própria colheita é um tipo de poda, ou seja, praticamente toda semana a gente está fazendo corte nessa roseira. Então é importante que se use tesouras de poda bastante afiada, né? Então tem as tesouras próprias para a cultura. Nós vamos ver isso aí na colheita específica, que ajuda até a segurar a haste. E normalmente quando a gente vai fazer a poda, toda a tesoura ela tem um lado mais fino e um lado, né, que é mais grosso. Esse lado mais fino é o que fica o lado da planta que fica vivo, né? Então, porque esse lado aqui costuma dar um amassadozinho e aqui já pega cortando direto. Então é importante sempre tomar esse cuidado, né, como está sendo feito aqui, para que a gente não venha danificar a planta que está ficando ali e possa levar algum malefício, alguma podridão para a planta. E quando a gente vai podar, esse tipo de poda, a gente pode podar ela mais distante, né? Na verdade, pode não, alguém pode podar ela mais distante, né? Ou muito perto, né? Ou em bisel para o lado da gema, ou esse corte do bisel ultrapassando a posição da gema no nó. Então tudo isso aqui que nós estamos vendo, ou reto, tudo é errado. Então, para se fazer o corte, a gente tem que tomar cuidado, verificar onde que está a gema, meio centímetro acima da gema. Se você fizer um corte aqui reto, fique esses meio centímetro, ele está nessa região aqui, que é o corte ou a poda correta. Veja bem, isso aqui é um detalhe, né? Na hora que você for colher a rosa, você tem que estar fazendo, ou fazer qualquer tipo de poda, respeitar esse tipo, né? Essa posição aqui. Agora, o cara que está fazendo colheita, nem olha isso, vai de qualquer jeito. Qual que seriam as consequências disso? Aqui, ó, essa parte aqui começa a secar, né? E ela secando, vai vir um fungo, que é chamado também aí de um tipo de Phomopsis, né? Como pode vir o Botrytis também, que começa a atacar esse tecido. Não que ele tenha, seja altamente suscetível. No entanto, aqui esse fungo ataca um tecido morto, porque é aqui que vai ficar vivo, aqui começa a secar. E esse fungo ele não ataca tecido vivo, mas como aqui ele vai acabando o alimento, ele vai alimentando dessa parte, chegando nessa parte aqui ele produz uma toxina para ver se o tecido continua morrendo,
né, para ele continuar alimentando, né, e isso acaba acontecendo e ocorrendo a morte de galho, que nós vamos ver na outra parte. Aqui nós estamos trabalhando mais em poda, então a maneira correta é isso aqui. Mais um detalhe dessa poda, né, a maneira muito distante, muito próximo e a poda ideal, tá? Então esse cuidado a gente tem que ter quando for fazer os cortes lá em cima. Aqui eu pus um detalhe, quando acontece aqui o tecido ficar, você fazer uma poda muito longe, e aqui já ocorrendo a seca desse tecido, né? O fungo já está aqui, tem esporos, e começando já a matar o tecido lateral, e aqui também ficar um pouco amarronzado, ou seja, vai levar à morte desse galho. Então esse corte de maneira adequada é importantíssimo. Então o primeiro cuidado que a gente tem que ter, então, né, é a tesoura e a posição do corte. Já partindo então para os tipos de condução, nós temos condução para rosas de corte e paisagismo. Na verdade, nós vamos ater um pouquinho mais ao sistema de rosas de corte, tá? Quando a gente tiver em paisagismo, podemos até, mas vamos falar também um pouquinho, pelo menos se vocês entenderem aqui o sistema de manejo da rosa de corte, o de paisagismo, vocês conseguirão, por dedução, fazer essa poda tranquilamente. Então, o que nós temos dentro da rosa de corte é o sistema tradicional a solo, né, que é a maior parte dos produtores de Minas, né, praticamente todos eles utilizam esse sistema. Alguns de São Paulo já iniciaram, né, ali de Atibaia, alguns japoneses, o sistema de curvamento ou pulmão, né, que depois, e aqui inclusive a primeira vez que eu vi esse sistema, me disseram que era sistema de poda, sistema de manejo japonês. Depois descobri que não tem nada a ver com os japoneses, eles estão utilizando uma técnica que na verdade é francesa, que quem primeiro trabalhou foram os franceses que iniciaram com a hidroponia, tá? Então aqui no paisagismo a gente vai ter de touceira e trepadeiras ainda, vou estar mostrando isso aqui só para a gente ver uma visão geral, né, desses sistemas de condução que a gente tem lá. Para a gente começar a entender então como que é essa poda, a gente tem que entender essa fisiologia, né, do desenvolvimento da roseira. Então o galho, aqui uma haste, normalmente nós temos folhas trifoliadas e pentafoliada até com heptafolíolos, ou seja, 7 folíolos até 8 folíolos, dependendo da variedade e do vigor da planta. Ou seja, uma planta ela tem 5 folíolos e pode apresentar um vigor maior 7 folíolos dentro da folha, ou seja, uma folha maior, tá? No entanto, sempre na extremidade, a hora que ela tem um crescimento, vai chegando nos 40 dias, 45 dias, ela muda a fisiologia e começa a produzir somente gemas com 3 folíolos. Qual que é a diferença de uma gema que surge na axila de uma folha com 5 ou 7 folíolos de uma gema que surge na axila de uma folha com 3 folíolos apenas? Normalmente as folhas, esta gema aqui, que está na axila de uma gema de 3 folíolos, se vocês retirar esse botão aqui, floral, ele não dá um broto vegetativo, ele só dá um broto, um botão floral na verdade. Ou seja, essa área que ele dá um pequeno ramo, muitas vezes dá um broto de 2, 3 folíolos apenas, e todos esses brotos que surgem aqui são com 3 folíolos apenas, e na axila deles também vão surgir apenas botões florais.
Então isso é mais para a gente entender que isso aqui já é uma diferenciação da gema apical, levando ela à fase de reprodução. Nós temos variedades que já melhorada, que não apresenta, mesmo apresentando todas elas tendo os 3 folíolos, mas que essa gema aqui não desenvolve. Ela desenvolve uma haste única. Outros podem desenvolver os outros botões, que são rosas de tipo cacho. E as outras, essa aqui, no caso, se você cortar ela sai, então, um broto e um botão floral aqui, tá? Então, essa é a diferenciação. E se você podar aqui, na axila de uma gema com 5 folíolos, ela não dá o botão floral, ela reinicia o ciclo e começa a crescer mais 45 dias para depois vir a formar o botão floral. Se vocês entenderem isso aqui é o princípio básico da poda, né, da roseira. É o que nós vamos estar trabalhando da agora para frente, ok? Então aqui só mostrando, no caso, fazendo-se uma poda, então, acima, né, de uma gema com 5 folíolos, ela reinicia então o ciclo. Se for uma roseira que normalmente no período de verão, 45 dias, ela vai ficar crescendo esse ramo por 45 dias aqui. Então, é isso só para a gente entender o que vai acontecer então aqui. Então, nesse sistema tradicional que nós vamos estar trabalhando primeiro, é aquele que é plantado no chão, normalmente, que é a planta que vai ter uma certa altura. Então, você fez-se a enxertia, ela começa a brotar aqui e vai ficar 45 dias desenvolvendo esse broto, como está aqui. Então, aqui ele vai crescer, nós vamos ver que esse aqui tem apenas um broto. Esse aqui é uma segunda fase, né, onde ela cresce até formar o botão floral. Depois ele forma novos ramos laterais. Mas isso aqui normalmente pode ocorrer naturalmente, tá? Assim como pode ser conduzido, tá certo? Então, nesse caso aqui, até a gente chegar a uma planta aí de 2 metros de altura, onde eu tenho as hastes que vão ser comercializadas. Então, aqui uma planta que está na fase de formação de mudas. Então, eles estão fazendo aqui a condução dessa roseira, né, para a produção comercial, tá? Como que é feito então aqui lá? Ali fica difícil da gente entender como que tá, o que vai ser feito aqui. Então fiz um esquema. Então é feito o plantio, seja ele de uma rosa, de uma muda de raiz nua, ou que é a raiz nua onde foi cortada uma muda madura, ou de uma muda por estaquia ou por enxertia de mesa. Independente do tipo de formação de muda, a condução a campo ou no solo é o mesmo, tá? Então, fazendo-se o plantio dessa muda aqui, aqui no caso da roseira já madura, ela tem 2 galhos maduros, que normalmente vai crescer 2, mas para facilitar eu vou considerar como se fosse apenas um aqui, tá? Mas neste caso aqui, eu pegando uma muda já menor, eu faço plantio, aqui na axila começa a desenvolver então esse broto, e ele vai crescer por 45 dias. Então inicia o crescimento. Se ele estivesse crescendo aqui, ó, ele ia crescer 45 dias do mesmo jeito que eu estou dizendo aqui. Quando ele chega, dado o vigor que a muda está pequena, esse desenvolvimento deste ramo, ele não é tão vigoroso. Primeiro que você transplantou, ele tem um certo estresse, o sistema radicular está pequeno, tá? Então, o máximo que você tem numa muda muito boa, às vezes chega aí 45, 50 centímetros de altura. E chegando a essa altura, ela vai formar o botão floral. Lembrando, formando o botão floral, eu vou ter hastes aqui com 3 axila, né, folhas aqui com 3 folíolos, depois
com 5 folíolos, tá? Então veja bem, se eu podar acima, que tirar aqui acima de uma gema, podar acima de uma gema 3 folíolos, vai sair o outro botão floral. Mas isso não me interessa, porque eu não tenho vigor aqui suficiente, né, para cortar essa haste. Se eu cortasse ela aqui, ó, daria uma haste de 25, 30 centímetros para ser comercializado. Isso, valor comercial, não tem praticamente. E se eu cortasse isso aqui, eu tiraria a parte que realiza fotossíntese para desenvolvimento. Então tem que manter essa parte aqui na planta, realizando fotossíntese e desenvolvendo o sistema radicular. Então por isso eu faço uma poda logo acima de uma gema da axila, né, de uma gema de uma folha com 5 folíolos. Ou 7 folíolos, por exemplo. Tá? Fazendo isso, o ramo que vai surgir aqui, ele vai desenvolver. O que nós estamos fazendo aqui é uma emenda de galho. Esse ramo tem apenas 50 centímetros, eu quero que ele chegue aí no mínimo 1 metro de altura. Tá? Então, para que isso aconteça, basta eu fazer esse corte. Esse ramo aqui, se o vigor, quando eu faço a poda aqui, ele começa, se a planta entender que tenha vigor aqui para emitir outro ramo, ele vai emitir outro ramo lateral. Ele vai emitir um outro aqui. E importante é o seguinte, quando eu faço a poda aqui com o botão floral ainda em desenvolvimento, ou seja, o botão floral nem abriu, apesar que eu coloquei vermelho aqui, mas só para a gente entender que é um botão floral, mas bem antes dele abrir, você faz isso aqui com a mão, quebrando ele, está fácil de quebrar essa parte toda aqui, com a mão mesmo você quebra e faz a poda. Quando você faz isso aí, só nasce, que ele está verde ainda, só nasce um ramo, tá? Então, e esse ramo aqui praticamente emenda, de maneira que você praticamente não vê que ocorreu emenda. E é como se eu tivesse um ramo, ele continua crescendo aqui, até chegar próximo de 1 metro. Caso essa planta estivesse com um vigor muito grande, inicia-se, principalmente, mesmo se não tiver vigor, a hora que começar um botão floral aqui, ou no momento que você poda, ela começa a sobrar seiva, até emitir esse broto aqui. Então acaba induzindo uma nova brotação lateral. Então, na verdade, quando você faz isso aqui, você induz uma nova brotação e alongamento deste ramo aqui. Esse ramo aqui, essa planta, quando ela está com 1 metro, é onde que você comete os principais erros, o produtor. Ele está doido, então veja bem, aqui ele plantou, gastou ali, vamos supor, 2 meses, daqui até aqui 45 dias, mas aqui, se for uma muda desse tipo de muda. Se for uma muda dessa aqui, já tem uma muda com 1 ano. Planta ela, já vai mais 45 dias. Depois, chegando 45 dias, ele está doido para vender uma haste floral. Mas ele não pode vender ainda. Se ele cortar esse ramo, ele vai ter problema de formação da muda. Ainda aqui, ele não pode comercializar essa flor. Ok? No entanto, se ele fizer, a hora que formar o botão floral e ele fizer a poda, ela começa a alongar um ramo só. Mas aí nesse caso tem uma diferençazinha. Eu espero esse botão então aqui querer abrir, eu ver a coloração e faça a poda do mesmo jeito, acima de uma folha, uma folha com 5 folíolos. Fazendo isso, normalmente esse broto ele demora um pouquinho mais a desenvolver, a iniciar a brotação, só que ele demorando, aí ele acaba saindo 2 brotos. Naturalmente ela emite, porque a acúmulo de reserva é um pouquinho mais, então ela emite 2 hastes florais, tá? Essas 2 hastes florais vai gastar 45 dias, lembrando que essa altura aqui, ó, eu estou a 1 metro
de altura, nessa altura aqui, tá? Então, uma altura. E ele cresce mais 1 metro, indo para 2 metros, 1,80 m aqui, ou 2 metros de altura, tá certo? Então, aí realmente, a hora que ele chega a 2 metros, essa haste está no ponto de ser colhida. Aí ele vai começar, ou seja, se tudo der certinho, mas pode chegar ele fazer essa poda aqui e ela não conseguia chegar a 1,80 m. Vai depender do vigor dessa planta. Se não tiver, ela tem que começar o processo de novo, alongar ele de novo. Mas caso já tenha atingido 1,80 m, né, na primeira vez atingiu 1 metro, aqui eu já tenho uma haste que pode ser comercializada. E como que inicia o corte? Cortando toda essa haste mais essa haste que é o ramo de produção. Então, na verdade, toda essa fase inicial eu estava formando o ramo de produção, o ramo onde vai ser colhido as flores. Então, nesse ramo que foi podado aqui, eu vou estar colhendo a primeira haste mais um toquinho desse aqui, tá? Então, aí, quando eu corto, se caso as duas flores chegarem junto, eu corto novamente. Então, esse ramo fica um pouquinho mais curto, tá? A mesma coisa com esse outro ramo que se formou, se ele teve mais de 1 metro de altura, né? Eu podando ele, ele vai começar a ter produção aqui nele. Então, os dois foram cortados lá em cima, a 1 metro, aqui tem 1 metro, 1 metro. Então, esse aqui provavelmente ele consiga ter um vigor maior, tem mais de 1 metro. E aí eu começo a colher a primeira haste floral. Corto, fica só esse toquinho. Tá? Quando eu cortar ele mais baixo, veja bem, onde que eu cortei? Aqui, ó. Então, ela ficou mais baixa. Só que esse ramo já está um pouquinho mais grosso. Quando eu faço isso, nasce mais 2 hastes floral, ou 2 hastes aqui. Se esse aqui adquiriu o comprimento de 80 centímetros, esse aqui com certeza, como o ramo está mais grosso, vai ter um ramo mais longo do que essa haste floral. Então, primeiro eu formei a haste de 80 centímetros, esse aqui de 1 metro, 1,10 m. Mas quando eu cortar, eu vou cortar toda essa parte aqui novamente, ó. Na hora que eu cortar essas 2 hastes floral, ela vai ficar só com esse ramo. Novamente, este vai nascer mais 2 hastes, 2 brotos. Esse broto vai vir muito mais vigoroso do que esse. Se esse aqui tinha 1,20 m, esse aqui já vai para 1,40 m. Vai chegar um ponto que esse ramo aqui, ele vai ser tão vigoroso que ele não pode ser comercializado. Por quê? Ele é grosso demais, vigoroso demais. Aí eu faço o quê? Normalmente eu começo o processo lá em cima, como foi feito aqui, cortando. Aí eu tenho mais 2 hastes agora. Aqui era uma, saiu 2 dela, né? Eu vou ter mais 2 hastes dele, tá? Que vai estar iniciando todo o processo, tá? Ou seja, esse ramo mais curto aqui, que começou, inicia um novo ciclo de produção. É claro que, veja bem, eu tinha 2 ramos. Quando eu faço a poda, normalmente ela emite outro ramo, que nós chamamos até de um ramo da base do enxerto aqui, um outro ramo que é chamado de chute, e é mais vigoroso ainda. Lembra que é esse mesmo ramo, veio um mais vigoroso. Agora está vindo outro mais vigoroso ainda, que vai ser formado novo ramo de produção, tá? Então eu sempre vou estar formando um novo ramo de produção e um abaixando. Se eu fizer esse manejo, veja bem, aqui eu já estou chegando uma haste floral, uma haste de produção com quase 2,5 metros de altura. Se eu levar esse vigor, isso aí vai para 2 metros. Isso eu não quero. Então, como que eu mantenho o vigor da planta? O vigor da planta é mantido sempre que a planta está com um vigor muito grande, ela emite um novo broto e divide a
o vigor para, dividindo então o vigor e reduzindo ou tomando a força um pouquinho do outro. Então veja bem, nesse caso aqui eu já estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ramos. Então eu estou com 7 ramos ou hastes para ser colhida. Então, normalmente eu mantenho numa planta muito vigorosa até 4, 5 ramos de produção, tá? Esse ramo de produção normalmente ele dá, então imagine aqui um ramo de produção que ele tem aí em torno de 16 gemas. Então eu consigo cortar para cada ramo, eu corto 2 mais 2, se é 16, normalmente em torno de 10 a 12 hastes em cada ramo, tá? Mas vamos pensar, deve que sobraria um pouco aqui para renovar o ramo. Ou seja, eu tenho potencialmente o potencial de produzir 10 hastes floral aqui, 10 aqui, 10 aqui. Uma rosa bem conduzida tem um potencial de produzir por ano 3 dúzias de rosas de qualidade extra, se mantiver esse manejo. É claro que a cada ciclo, né, eu estou colocando aqui, a cada ciclo de corte, 45 dias. Ou seja, é importante que esse manejo seja feito dessa forma. Só que na prática, nem sempre isso ocorre tão bonito igual eu estou falando aqui. Acaba o produtor colhendo aqui, ele fica doido para colher essa haste aqui, ó. Esses ramos já estão mais baixos, ele colhe essa haste aqui e comercializa. E começa a vir excesso de bifurcação. Quando isso acontece, vai acontecer, vamos supor aqui, então que em vez dele fazer esse manejo, igual nós falamos aqui, vai colhendo para baixo, ele acha que já está muito vigoroso. Ele colhe e mantém esse pedaço aqui. Por quê? Aumenta o número de hastes floral. Então, veja bem, 45 dias, 90 dias, já está querendo ter 4 hastes floral, né, para ser colhida. Né, ele já colheu 4, né, e está querendo colher mais 4, né, aqui na verdade, se eu pegar, são 8 hastes. Então essa planta não teria potencial de manter 8 hastes para ser colhida. A planta, ela tem um potencial dela, de acordo com a raiz e seu desenvolvimento, de manter um crescimento vegetal. Se ela ia ter um crescimento de 1 metro aqui, ela passa a ter um crescimento de 60 centímetros. Então, ao invés de eu produzir hastes extras, uns 60 centímetros, às vezes da primeira vez, ele ainda consegue ter várias rosas de qualidade. Aí ele vem e já está um número de hastes muito grande e faz a mesma coisa e colhe. Aí, na verdade, ele já está com 16 hastes florais formando em desenvolvimento dentro da mesma planta. Se ela não tiver dado aquele ramo lateral, né, e ter mais ramos. Aqui é uma suposição. Então, veja bem, se aqui ela ficou com 60 centímetros, ela aqui já vai para 50, 40 centímetros. Então, cada vez que isso acontece, ela vai reduzindo praticamente a metade o tamanho do crescimento dessa haste floral. Mas o valor da rosa é de acordo, eu tenho que manter uma haste para ser extra acima de 50 centímetros. Então, se eu começo a ter hastes de 40 centímetros, 30 centímetros, começa a perder vigor. E quando isso acontece, esse vigor na ponta começa a ter uma competição tão grande e a planta começa a emitir brotações laterais, né, mais próximo do enxerto por causa desses ramos fracos. E ela começa a dar brotação. Já é um sinal de perda de vigor, tá? Então ela vai dando vários ramos. Alguns desses ramos começam a ficar tão pequeno
e vão diminuindo, que você vai ter ramos que não ultrapassa aí 10, 15 centímetros. Às vezes aquele que está pegando mais luz ainda tem um ramo maior e acaba esses ramos secando. E secando começa morrendo, né, por falta de vigor e vindo a ter uma seca de ramos lá atrás. Isso pode ocorrer tanto em cima quanto na lateral. Isso acontecendo levaria à morte da planta por um todo. Porque se esse ramo vai secando, lembra lá que nós estávamos dizendo, ele seca, vai secando, adoece esse ramo, ele seca, adoece, vindo até secar o ramo principal. Isso acaba levando à morte da planta. Então o que nós temos? Isso todos os anos acaba acontecendo naturalmente. Porque o cara está colhendo, está com pressa, tem tempo para colher, ele colhe, não olha como ficou e ele não volta a fazer as correções. Então acaba que todo ano ele acaba tendo que fazer uma correção dessa planta aqui. O que ele tem que fazer? Retirar todos os ramos que começaram a secar, tá? E os ramos e voltar a recuperar o vigor dessa planta aqui. E nós chamamos isso aqui podas de inverno ou poda drástica. Então a poda drástica é a retirada de todos os ramos secos, que é feito normalmente uma vez ao ano. Normalmente é feita em julho, lá na segunda quinzena de julho. Então eu fazendo essa poda em julho, eu vou ficar agosto. Se ela tiver perdido o vigor, às vezes eu gasto 2 ciclos. Eu vou ficar 90 dias, né, para formar um ramo, emendar ele até chegar aos 90 centímetros. Então, caso isso aconteça e você tiver uma perda muito grande, você vai perder no mínimo 40 dias. E se for a perda de vigor de tecido grande, eu tiver que emendar 90 dias. Ou você vai pegar uma boa época de vendas, né, que é ali setembro, outubro, que normalmente tem algumas formaturas que você venderia flor, né, e já começa outubro ali, vários casamentos e tudo. Ou seja, se você tiver que fazer essa correção, você vai ter perda, né, você vai ter que voltar a planta atrás. Na prática, isso acaba acontecendo na realidade. Então, e aí volta, eu sempre tenho que verificar onde eu tenho gemas dormentes, gemas inchadas, ramos que não tenha, por exemplo, aqui ó, esse ramo, já um ramo bem próximo aqui, então a poda cortaria ele todo, ramo fino, corto ele todo. Esse ramo aqui, muitas vezes, se eu tiver muita brotação fina, eu tenho que voltar ele aqui embaixo. Tá? Se tiver um ou outro ramo só, você corta aqui. Se tiver várias gemas boas, aqui você faz uma poda, deixando uma dessas gemas para refazer todos os ramos de produção. Aí você vai ver aquele número de ramos que a planta consegue manter vigorosamente. Tá? E uma vez isso acontecendo, a ideia é que você recupere, né, os ramos de produção e volta a ter só hastes bastante longa e planta bem alta novamente. Tá? Aqui mostrando essas podas, retirando ramos que já estão defeituosos, deixando mais os ramos mais vigorosos, né, que não tenha brotações. Esses aqui às vezes já começa a ter um ramo seco, às vezes é vantagem você eliminar. Então normalmente a gente deixa em torno, quando a gente faz uma poda, no máximo 5 ramos que são deixados, mas ramos bem grossos aqui, no caso da rosa de corte, tá? Então esse é o manejo da flor de corte feito, né, quando tipo arbustiva, né, feito no chão. Então eu sempre tenho que manter flores, ramos com folhas. Mas tá vendo aqui que aqui um ramo que não tem folha mais? Ou seja, esse é um ramo que não tem o pulmão. Quando eu deixo perder o vigor, normalmente acaba caindo folhas aqui da base,
né? Esse ramo começa a amadurecer muito. Ou se eu tiver botões florais e eu deixar amadurecer esses botões e ele dá flor, ela entra em dormência, forma um fruto e toda a folha cai, que fecha o ciclo dela. Mas quando eu estou sempre cortando, fazendo o manejo, a folha nunca cai e eu mantenho o pulmão da planta aqui. Então eu tenho que manter um número de folhas ou de área foliar, né, que mantenha a planta com alto vigor. Então, nesse caso, o vigor está na própria haste que é mantida aqui. Se eu fizer deixar florescer ou cair, ou adoecer e cair essas folhas, eu estou perdendo o pulmão da planta. Então, chegando no pé de rosa, você se depara com isso. Aí você fica perdido aqui, como fazer isso aqui? Então, se você analisar, nós temos galhos ruins por dentro do pé de rosa. Então, primeiro, para se fazer uma poda de rosa, começa-se por dentro. Veja só, por dentro, limpando, fazendo a limpeza por dentro. Veja só o que eu estou fazendo. Estou fazendo a limpeza por dentro do pé. E vou esquecendo a parte aérea, por dentro do pé. Você tem que observar também duas coisas. A época de poda também, né? E aqui na Bahia as pessoas têm um minto de agosto, mas não é quem determina é o tempo. Aqui a gente faz mais ou menos em julho, não é isso? Pega o tempo frio, só você saber cuidar mais um pouco mais de tempo antecipado. Então analisa a cor. Eu estou tirando por dentro, como eu disse, fazendo a limpeza por dentro. Mas tem galhos que eu vou notar uma outra coisa. Tem galho que ele já deu produção e ele perdeu, já deu produção. Então eu vou notar o que? Principalmente você nota. Se você tiver numa época de produção, você pode fazer duas coisas. Eu quero que a rosa seja rápida para produzir. Eu vou fazer emenda, que é uma poda também Nós temos poda de reforma, nós temos emenda, nós temos várias coisas. Então vamos começar pela emenda. Então nós vamos fazer desse pé de rosa várias coisas, vários tipos para você aprender. Vamos fazer a emenda primeiro. Você pega uma arte de rosa aqui, você pode ver que ela perdeu o botão. E a gente vai fazer a emenda da rosa. A emenda. Como que a gente faz? Se eu chegasse aqui e cortasse aqui, eu não estaria fazendo emenda. Eu estaria fazendo uma loucura. Então a gente vai fazer a emenda. Então o que a gente faz? A gente se conta-se essas folhas aqui que tem 3 no início, em cima. Pode ver que as outras tudo tem 5. 5 folhas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas essas daqui tem 3. Então o que a gente faz? A gente não aproveita isso aqui. E a gente vai ver sim é que tem 5. Então veja só, 3 folhas, 3 folhas, 3 folhas, 5 folhas. A gente vai cortar do lado de baixo da 5ª folha, bem rente com a outra folha. Veja só como ficou o golpe, ó. Próxima folha. Então aqui está uma emenda, você está com... Nisso aqui, você com 25 dias você já tem outro botão de rosa. E sem mostrar a emenda. Pronto, sem mostrar a emenda. Mas você quer a poda agora. Essa é a emenda que eu mostrei. Mas você quer a poda agora. Continua se fazendo, tirando do início. Agora vamos subir para a parte aérea. Você descobriu que aqui em cima não tem nada. Em cima não tem nada. Digamos que nós estamos no mês de outubro, por exemplo. Outubro. Então, se você fazer a poda no mês de outubro, você não vai ter rosa no mês de novembro. Por que não vai ter rosa no mês de novembro? Porque são 45 dias para sair. 45 dias. Então se você tiver rosa no mês de novembro, você não vai ter aquela boa vendagem. Então você vai pegar dezembro, início de dezembro, e você pega a época do casamento. Então você descobriu que essa parte aqui não tem nada para se aproveitar. Então, você pode vir aqui, você está notando que há brotações. Por que está essas brotações? Onde a gente chamamos de chute, né? Onde essas brotações. Por que essas brotações saíram aqui? Justamente por causa dessa parte aérea que está aqui, sem produção. Vocês podem ver aqui que não tem produção nessa parte aérea. Se não tem produção nessa parte aérea, então ela começa a emitir brotos novos de baixo. Então essa parte aérea aqui, ela está alimentando a planta. Então muitas vezes, se você chegar a eliminar ela logo, sem ela formar essa brotação, você pode matar o pé.
mas como ela já formou brotação, você vai calcular isso aqui, ó. Calcula-se isso aqui, ó, do tronco. Você calcula mais ou menos aqui, ó, 4 dedos aqui, ó, 4 a 5 dedos aqui, que é mais ou menos 1, 2, 3, 4 folhas. Então você calcula mais ou menos aqui, ó. Ó, elimina essa parte ruim. Veja. Nesse lado. Só que repara uma coisa, ficou um outro lado sem fazer. Eu fiz um lado da planta e ficou um outro. Por que esse outro ficou? Reginaldo, mas esse lado tá feio. Deixa ele um pouquinho aí. Por que deixar ali um pouquinho? Para que a planta possa respirar. Você mata o pé de rosa porque você não deixa a planta respirar. Você tira todas as folhas da planta e você não deixa a planta respirar. Ah, mas você precisa, você tem necessidade de fazer, aí você pode fazer, mas a gente pode fazer de um outro jeito. Podemos fazer então bem mais leve. Isso já no outro lado da planta, porque você fez isso aqui, ó. Você pode perceber que já está sem folha, então você fez radical. Você fez uma agressão à planta. Como você fez uma agressão na planta, então você não pode fazer o outro lado. E ela vai respirar como? Para você entender melhor, é a mesma coisa de você chegar e você ter que fazer um exercício e você botoar o botão da blusa nessa forma e você ter que fazer o exercício desse jeito. Você conseguiria? Não, você não conseguiria. E mesmo assim a planta, você tem que sentir o que a planta quer para você, o que você quer para você, a planta quer para ela. Então você pode fazer, já que você quer fazer, então você pode fazer assim. Vê essa junta daqui, que é o principal, conta-se as folhas, 1, 2, 3, 4 folhas, 3 a 4 folhas e corta. Então, 3 a 4 folha e corta. 3 a 4 folha e pau. Olha, 3 a 4 folhas e corta. Assim você deixou respiração para a planta. Veja, olha, é rápido, olha, entendeu? Você tem produção e você tem que lembrar que elimina todos os galhos de dentro para fora. Esses galhos ruins, todos os galhos ruins de dentro para fora, ó. Ó, galhos ruins, ó. Você deixa a planta livre de estresse, livre de tudo, olha. Veja. Você vai podando o pé de rosa, veja só, olha, aproxima aqui, câmera, aproxima aqui. Vai mostrando mais ou menos o que eu fiz aqui em um lado. Em um lado. Eu não fiz o outro agora porque o vídeo vai demorar muito, mas vamos fazer esse pé todo. Veja só, o pé estava alto, então eu deixei folhas para que ele possa respirar. Eu deixei vaga para que ele possa respirar. O pé de planta ele tem que respirar. Veja, vamos fazer a limpeza por dentro. Por dentro, ó. Olha. Tirando por dentro. Coloca uma luva, senão você vai se furar todo. Principalmente essa rosa, que essa rosa tem espinho pra caramba. Se você olhar, eu tirei por dentro, ó. Ó. Pronto. Olha. A gema. Aproxima aqui, câmera. Aproxima aqui. Mostra bem aqui para que o público possa ver. Veja, ó. 3 a 4 folhas aqui. Por que 3 a 4 folhas aqui? Porque vai sair um broto bom. E se você cortar em cima, não saia. Não sai broto bom, ó. Você tem que deixar sempre esse espaço dessa junta. Principal é essa junta. Você tem que deixar um espaço aqui nessa junta, ó. Fazendo isso, você vai tirar aquele mito de matar o pé de rosa. Entendeu? Olha. Você não precisa matar o pé de rosa. Uma outra coisa que é bom resgatar é isso aqui. Deixei aqui para cima justamente para isso. Você limpou por dentro. Aproxima bem aqui. Se eu pegar a tesoura, veja só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 folhas. Mas se eu chegar aqui e cortar aqui no meio. Eu cortei aqui no meio. Tá bom? Não tá bom. Por quê? Eu deixei várias folhas aqui para baixo. Então cada uma folha dessa aqui vai emitir um broto. Como o talo da rosa tá fino, vai emitir vários brotos e não vai produzir rosa, você vai produzir aquela rosa ruim. Mesmo assim, você viu que eu cortei no meio entre uma folha e outra, ficou um espaço, ficou esse espaço. E nesse espaço,
Como não tem gemas aqui para cima para fazer a produção, ela vai começar a secar. E onde pode descer e matar o pé de rosa. Porque começa principalmente na época de chuvosa. A chuva vem aqui, bate aqui, como ele não tem nada para cicatrizar, ela pode matar. Então por isso que não é permitido você deixar esse pedaço aqui, você chegar aqui, ó, aproxima aqui, você chegar aqui, ó, entre uma folha e outra e cortar e deixar esse espaço. Então aqui, ó, não é permitido deixar isso, por isso que é rente a folha. Rente a folha, sempre rente a folha assim, ó. Sempre rente a folha. Mas aqui você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainda tem 6. Então não é suficiente. Então deixa assim com 3 folhas. Deixando com 3 folhas, você vai sair 3 brotos, todos 3 brotos bons. Entenderam? Obrigado. Agora a gente vai passar para um outro sistema de condução da roseira, de corte, só que é no sistema hidropônico, que é chamado também sistema com formação de pulmão, tá? Que aqui no Brasil, alguns produtores ainda dão outro nome, que é o sistema japonês de condução, que na verdade não tem nada a ver com o sistema japonês. Na verdade, quem inventou esse sistema aqui foram, na verdade, os franceses, tá? Então, no sistema hidropônico, a planta, olha, estou mostrando aqui, ela já é feito o plantio a 60, 70 centímetros de altura. Se eu for conduzir uma planta aqui nessa altura e ela ficar mais 2,5 metros, eu não vou alcançar nessa planta para fazer o manejo. Ou ela até um vento, ela cai. A mesma coisa no sistema hidropônico, no vaso. Se eu mantiver uma planta muito alta, o peso dela, esses próprios vasos, vão cair, né, aqui dessa bancada. Então não daria para fazer aquele sistema então de manejo que nós vimos aqui, que tem planta de 2,5 metros, né, em cima desses vasos aqui. Então o sistema de manejo então é o sistema que nós chamamos de curvamento de hastes, que vai ficar alguma coisa que é manejada desse jeito. Então se eu corto a planta curta, eu não tenho pulmão. Então, como que é feito esse manejo, então, da roseira no sistema hidropônico? Até aqui é idêntico ao primeiro. Faço o plantio, dependendo do tipo de muda. Quando eu deixo ela desenvolver até dar o botão floral. Quando eu formar o botão floral, eu vou ter uma noção dessa altura aqui. A primeira formação, com certeza, ela não ultrapassa 50 centímetros. E eu não posso cortar isso aqui para comercializar. Porque se eu cortar essa haste, eu corto a planta inteira. Então, o que nós fazemos? Nós curvamos ela, dobramos ela de maneira, ainda nessa fase aqui, ela não quebra. Eu posso curvar no nível abaixo até do próprio enxerto. Então, esse curvamento que é feito, quando eu faço isso, mantém até a própria rosa, mas é comum o produtor vir e retirar só o botão floral, para não ser fonte de nutrientes, tá? Vou deixar aqui só para mostrar que não corta nada da haste. Quando ele faz isso aqui, aí a planta aqui mantém todas as folhas. Essas folhas mantêm a fotossíntese, mantêm o sistema radicular. E força ela a emitir uma nova brotação nessa região do enxerto ou na região inicialmente quando a estaqueia, ela acontece o mesmo comportamento. Então essa aqui começa a crescer e normalmente esse ramo vai desenvolver. Ele pode desenvolver um ramo, 2 ramos. Aquele que ultrapassar aqui o tamanho de 1 metro, ele pode ser cortado então comercialmente. Se caso ele não atingir 1 metro, ele vai ser curvado novamente. Então vamos supor que nenhum desses dois tenha conseguido atingir o tamanho comercial. Você curva os 3 aqui. Com certeza um terceiro, né, daria. Caso esse aqui atinja, você curva esse aqui, ficaria com 2, porque essa planta já tem vigor suficiente para emitir uma haste longa suficiente para ser comercializada. E tem pulmão lateral para manter fotossíntese e manter o sistema radicular. Nesse caso, se tiver,
ficaria um toquinho aqui, eu corto, lembrando que eu corto logo acima de uma gema, tomando todos aqueles cuidados, né? Normalmente quando eu curvo, sai brotações aqui nesse ramo que é curvado, né? Esses ramos, ou eu curvo ele novamente, né? Ou quando eu tenho excesso, até corto alguns deles. Nesse caso, esse toquinho vai sair nova brotação, aqui normalmente sai 2 ramos, porque se eu já tinha vigor suficiente e eu já tenho mais um pulmão, normalmente sai 2 ramos. Esses 2 ramos aqui, os dois podem ser ramos já comercial ou não. Caso não seja, um deles seja comercial, outro não, um eu curvo e o outro é cortado comercialmente. Em alguns casos, vai chegar o caso que eu tenho 2, 3 ramos comerciais aqui e um pulmão já formado lateral. Tá? Então, sempre aí no caso vai vir a colheita aqui e a colheita aqui, bem baixo. Tá? É sempre feito essa colheita nessa parte ali. Aqui só mostrando um detalhe da pessoa curvando o ramo, como que é feito, né? Isso aqui já numa planta já um pouquinho maior, né? E aqui já vários ramos curvados, lateral, e alguns ramos bastante vigorosos aqui que vão ser colhidos ou não, de acordo com o tamanho. Veja que aqui eu tenho um ramo bem longo e alguns ramos mais baixos aqui que provavelmente serão curvados à medida que a pessoa que faz esse manejo passar por aqui. Aqui mais um detalhe, que já foram feitos vários cortes, né? Aqui eu estou vendo cada vez a haste floral vai ficando mais longa. Então, nesse caso aqui, eu posso chegar em casos onde eu tenho um vigor exacerbado, ou esse tão vigoroso fica muito grosso, ou seja, eu tenho que manter mais hastes floral para que ele não fique com vigor exagerado, né? E aumente o número de hastes também. Então, esse é o sistema onde eu mantenho um pulmão lateral aqui, né? Esse pulmão já foi questionado bastante, aqui eu estou mostrando, está limpo, mas veja esse aqui, ó, já está começando a ter uma quantidade de ramos muito grande aqui, a pessoa está custando passar aqui no meio pela quantidade de pulmão. E normalmente quando você tem vigores muito grandes, né? E esse pulmão está muito grande também, eu posso reduzir parte, fazer poda reduzindo esse pulmão. Consequentemente, reduzindo esse pulmão, eu reduzo um pouquinho o vigor dessas hastes que estão aqui, né? Então, o vigor aqui é mantido de acordo com o pulmão que eu mantenho e o número de hastes que estão sendo desenvolvidas aqui. É claro, não esquecendo a nutrição, o manejo de pragas, doenças e tudo, né? Para que ela mantenha o máximo de vigor possível ali. Então aqui, ó, já temos uma planta sendo conduzida com vários cortes, dá para a gente visualizar bastante. Foram feitas inclusive podas desse pulmão lateral. O que se questionava é o seguinte: isso aqui não vai ser um local de abrigo de pragas, né, e doenças? Se imaginava que sim, mas acaba que isso aqui está alto do solo, aqui corre ar e tudo e seca bem, acaba não sendo problema não. É claro que tem que fazer controle, pulverizar, é um esconderijo de acro sim, caso não seja feito um manejo adequado, ok? Então aqui mais um detalhe do pulmão e das hastes aqui sendo colhida. Aqui um local que já foram feitas várias colheitas, dá para ver, o pulmão está aqui, né? Já foram feitos vários cortes, inclusive do pulmão, né? Quando você faz um desbaste, às vezes é importante ter ramos secos, você sempre fazer esses cortes desses ramos secos também, tá? Então isso aqui está dando para a gente ver aqui, porque foi feito provavelmente uma poda. Aqui um detalhe, né? Veja, sempre cortando aqui os ramos, né? Isso aqui pode começar a secar, né? Aqui um corte errado, que pode levar a uma doença ou a secamento dos ramos.
Se a gente verificar aqui atrás, eu verifiquei aqui, ó, ramos um pouco amarelo. Provavelmente é um manejo inadequado, muitos ramos secos, que leva a esse tipo de problema, né, de desenvolvimento aí das hastes floral, tá? Então o manejo não é difícil, mas acaba sendo, tem que ter conhecimento de vigor para saber que ramo que deixa, se eu curvo, se não curvo, né, qual que é o manejo que eu tenho que fazer naquele momento. Aqui, ó, na verdade tem que ser feito o corte desse ramo seco aqui, ó. Então, esse aqui está seco, aqui tem um pedacinho que provavelmente, né, quando eu fazer uma poda, valeria a pena retirá-lo também, assim como esse aqui. Então aqui já os cuidados, veja que já ele está dobrando, mas já está difícil de fazer passar por aqui. Ele está dobrando, mas provavelmente ele já vai vir com uma poda aqui, semelhante a essa aqui, para desbastar um pouco, né, o que está no chão aqui. E todos esses ramos que estão aqui depois são retirados para não ficar material que possa apodrecer, né, e acumular o fungo que nós chamamos de botrytis. Mesmo no sistema hidropônico ele pode ser formado aqui. Então esses restos culturais, o resto de poda, não é desejável que se mantenha aqui. Aqui dá para a gente ver, depois de uma poda que foi feita, limpou bastante a base, deixou o pulmão, né? Então um manejo bem feito, né? E plantas bastante vigorosas agora, bastante limpa, faz um backup, né, da planta, ou volta ela a um manejo inicial. Então isso aqui seria o manejo então com pulmão lateral, que é o sistema com curvamento e onde nós mantemos esse vigor da maneira que nos interessa. O melhor comprimento de onda, o que me interessa é sempre ter hastes, então, maiores que 50 a 60 centímetros de comprimento. Então, no caso aqui, agora a gente vai estar dando continuidade mais rapidamente, formação em condição de roseiras de jardinagem, né? Então, para jardinagem, nós queremos uma touceira, na verdade, né? Então, essa touceira aqui, não interessa é número de rosa. Então, na verdade, eu faço vários cortes, de maneira que eu dê o formato a copa que me interessa. Então, entendendo desse aí de vigor, de número de ramos, a gente vai formar o máximo número de ramos e a formação arredondada, maior, menor, você que vai conduzir para que aconteça isso. Então, normalmente, nesse sistema, a gente faz podas maiores. Aqui eu deixo vários ramos mais finos, inclusive, quando eu faço a poda, né, de julho, para que tenha vários ramos, já rapidamente eu forme a minha copa ali. Então, mostrando aqui. E, em alguns casos, tem que tomar cuidado, que é comum a gente deixar muito ramos, às vezes, um ramo muito vigoroso, eu deixo várias brotações. E isso pode levar à morte e levar a secar. Então, se caso eu verificar que aconteça algum caso desse, isso aqui é uma poda mal feita, deixou excesso de ramos. Então, normalmente, às vezes, deixa esse tipo, vai dar vários vários ramos, né? Então, ele quer formar muito rápido, deixa em excesso. Então, nesse caso, eu tenho que vir depois e fazer uma correção dessas podas. Aqui eu já tenho uma planta já morrendo com a poda mal feita. Aqui, apesar de ter deixado, por enquanto ele podou mais baixo, mas ela tinha muito vigor, arrebentou vários ramos aqui. Eu tenho que verificar se esse vigor, se ela vai conseguir manter, tá? Mas, no caso, muitas vezes, ocorre esses ramos ser muito vigorosos, eu tenho que cortar ele para bifurcar, dividir em 2, 3, senão eu fico com hastes longas, e não me interessa. Então aqui eu corto novamente para dividir, vai diminuindo o vigor, mas é o que me interessa realmente. Uma vez dando formato àquela roseira ou aquela planta do tipo touceira,
aí ela iniciou a produção das flores, né? Eu vou manter o ano inteiro florido. Como que eu faço isso? Agora nós vamos voltar naquele manejo que nós falamos no início, naquela fisiologia. No caso, um jardim que tem a rosa nunca pode deixar chegar a esse ponto. Ela quebra manualmente nesse ponto. Você vem, todo jardineiro, toda semana ele vem e retira essa rosa que começou a ficar velha. Então ele quebra nessa região, nasce um outro ramo, outra rosa. E fica durante o ano inteiro dando ramos e novos botões, né? Nesse caso aqui, ele tem uma haste muito longa, né, que até passou da época de fazer o corte, já caiu até as pétalas, né, mas ele está fazendo um corte mais embaixo para ela brotar e vir novo cacho aqui na roseira de jardim. Tá? Então, se fizer o manejo adequadamente antes de chegar, ela fica o ano inteiro verde, com folhas bonitas, né, e floridas o ano inteiro. O que não pode deixar, então, é deixar ela chegar a esse ponto, ou pior ainda, dar o fruto, que isso aqui ainda é o botão, aqui já é um fruto. Isso aqui que leva a planta a dar amarelecimento, né, e entrar em dormência e cair as folhas aqui do ramo. Tá? A mesma coisa, já entendendo de uma das roseiras, eu posso ter roseira do tipo trepadeira, ou eu vou conduzir a haste, eu quero conduzir a haste da maneira que me interessa, ou para um pergolado, ou para uma cerca, eu vou ou alongando até chegar onde eu quero, né? Então, se ela desenvolveu, eu corto lá no botão floral, ela alonga mais, vou alongando e dou o formato que me interessa aquela roseira ou pergolado, até formar ou compor toda a área do pergolado. Aqui no caso é um alambrado, né, uma cerca, onde ele está fazendo aqui. E depois manter o manejo dessa roseira. Aqui eu pus no caso uma roseira de vaso, onde foi feito aqui um manejo, foi feita a poda e depois logo em seguida ela brota, né, e eu tenho o vaso com flores rapidamente. Tá? E é mantido o ano inteiro até chegar em julho de novo. Eu faço uma poda drástica e vou mantendo esse vaso com uma poda por ano. Tá? Então a gente fica por aqui nessa aula, a gente fecha. Na próxima aula, então, a gente entra para a parte de manejo da adubação e fertirrigação. Tá? Ok? Então até a próxima aula. Até mais.